Então é isso. Então, boa noite, é bom estar com vocês. Hoje é dia 19 de maio já, né? Terça-feira, hoje é a nossa nona aula. Na semana passada a gente falou sobre a simbologia, o grafismo, né? Aquela coisa assim da cruz, da lua, do círculo, num olhar mais filosófico, nesse contexto assim de matéria, espírito e essa dimensão que a gente chama de alma, né? E aí depois a gente olhou para cada planeta, onde é que tinha esse símbolo e trazendo o significado dele. Hoje, a gente vai um pouquinho mais técnico, mais profundo sobre cada planeta. A gente vai falar, tem um termo que a gente chama de dignidades planetárias. Esse é um termo antigo, tradicional da astrologia. A gente vai falar sobre ele, assim, né? E aí já exige um pouquinho mais, no sentido de pensar, de aprofundar, né? Olha, agora vai dar certo. É porque eu mexo demais. Rodrigo, eu já saí. Desculpa. Desculpa. Pronto, tá vendo, tô vendo, tô vendo. Tá bom. Dignidades. E aí, hoje, dignidades planetárias, né? Os planetas e as dignidades, né? E Hum. aí, aqui é muito no sentido de a gente começar a pensar já na interpretação do mapa e já olhar o mapa astral de uma forma diferente, pensando em cada planeta como uma linguagem, como uma oportunidade de compreender. A gente vai junto e tem bastante coisa. Enfim, deixa eu mudar aqui. E aí, assim, o que que é dignidade planetária? Dignidade planetária a gente pode pensar que é as qualidades de cada planeta. Então, as suas dignidades, as suas qualidades, né? Os seus significados. Porque na prática a gente tem os arquétipos dos signos, que a gente passou sobre os signos, e a gente tem a dignidade dos planetas, que na verdade é o aprofundamento, seu significado, e principalmente com relação ao signo, também olhando para o signo, né? No sentido de onde o planeta ele se sente mais à vontade. Vamos pensar mais ou menos dessa forma, assim. Tá? Tudo bem? Tudo Tudo certo? bem, tudo bem. Eu vou mexer mais não. Vou Tá só bom, ouvir, viu? tá bom, tá Porque eu bom, acho melhor. Mexer não, porque meu computador tá doido. tá bom. E aí é o seguinte, quando a gente fala de dignidade planetária, então essa é uma linguagem antiga, e a astrologia tem muita, astrologia só não, outras questões também, mas a astrologia tem bastante essa questão da tradição, né? Então a gente tem lá o Ptolomeu, a gente passou pelo Ptolomeu bem lá no comecinho, que foi um dos fundadores e tal, que ele fez o livro que é o Tetrabíblios, e que até hoje ele é como se fosse uma bíblia da astrologia e tal, enfim. E aí, nesse caso, é importante a gente entender a questão da tradição, no sentido de reconhecer esse princípio, só que eu vou trazer aqui uma provocação, a gente vai entender o porquê. Mas na prática é isso, assim. Então, é, esse olhar de dignidade astrológica vem lá do tempo medieval, da astrologia helenista e tal. Então, tem o seu respeito. Por que que eu estou falando disso? Talvez vocês ainda não percebam, mas depois vocês vão perceber com certeza. Eu não sei se só na astrologia, mas eu percebo mais na astrologia porque eu estou inserido. Existe um contexto que é quase como se fosse uma divisão entre astrologia tradicional, astrologia antiga e astrologia que eles chamam de astrologia moderna ou contemporânea. Tem esse meio que tem um certo ranço, tem uma certa disputa de ego e tal. E da minha parte, eu penso que os dois lados estão, eu nem sei se tem lado certo ou errado. Eu acho que depende do que está falando, mas tem algumas questões. Por exemplo, para a astrologia tradicional
só se estudava até o Saturno, porque não tinha mecanismo, não tinha tecnologia, então não tinha conhecimento dos outros planetas, que é Urano, Netuno e Plutão. Então, para quem estuda astrologia tradicional, fala assim, não, não faça a leitura desses planetas. E aí, para quem já estuda astrologia mais moderna, já inclui esses outros planetas. E tem uma outra, tem umas linguagens da astrologia tradicional que eu acho que eu acho Ah, certo. que pode melhorar. Só que mexer nisso é um vespeiro, assim, é um negócio. Discutir sobre isso, mexer nisso, porque as pessoas elas se sentem muito ofendidas. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer é assim, ó, na linguagem tradicional da astrologia, a dignidade planetária vai usar esses termos aqui, ó: domicílio, exaltação, exílio e queda, a posição do planeta. Só que eu acho, dentro dos meus estudos, que essas palavras, assim, por exemplo, exílio, queda, eu acho que são palavras que são pesadas. Então, por exemplo, outro dia eu atendi um menino e falei assim: ah, minha Vênus não presta, porque ela tá em queda, ela tá em exílio. Então a pessoa já cria uma impressão de algo negativo. Só que na época, essas palavras não tinham esse peso. A gente está falando de uma época medieval, onde não tinha assim, um vocabulário tão extenso e eles usavam essa linguagem assim. E aí, o que eu quero trazer para vocês, que eu uso bastante, é a gente entender o conceito e usar uma palavra que seja mais adequada. Então, por exemplo, quando eu penso o planeta está em domicílio, e aí eu já entendo que é o seguinte: ele está em domicílio porque ele está em casa. A gente vai entender o que isso significa, mas ele está em casa. Ele está à vontade. E aí ele está à vontade quer dizer que ele está em exaltação. E aí quando eu penso que o planeta ele está em exílio, eu já não gosto dessa palavra exílio. Eu acho que ela traz um peso maior. E aí eu troquei a palavra por desconfortável. E em queda, eu troquei por inadequado. Que na verdade a minha intenção aqui não é nem romper com a tradição. Eu não quero nem mexer com isso. Assim, se é a tradição, se está certo, quem escreveu, não sou eu que vou mexer com isso. Mas é trazer a linguagem um lugar mais humano, menos ofensivo, com menos peso. Inclusive para não trazer essa questão assim de preconceito, da pessoa colocar uma coisa na cabeça e achar que é alguma coisa ruim e tal, e depois fica até difícil de conversar com a pessoa. Tudo bem até aqui? Tudo Sim. bem, tudo bem. Estou entendendo. Então, Estamos, né, menina? tá. Então é mais esse sentido assim, de essa mudança de linguagem é mais para tornar mais humano o processo. É nesse sentido, assim, para não causar preconceito. Então, é isso. Então, quando a gente pensa assim, o planeta ele está em casa. Quando Quer ele está dizer, em domicílio, né? quer dizer que aí eu vou usar em casa. Certo. Não vou usar Sim. domicílio, ele está em casa. É em Ele está na domicílio. casa dele. É. Que na prática, esse planeta ele está no próprio território. Então, o planeta ele está num signo, o território é o signo que ele rege. Então, o que que isso significa? Existe uma coerência, uma harmonia entre o signo e o planeta. Então, Uhum. tudo bem até aqui, Sibeli? Tudo Tudo, bem. tudo bem. Então, por exemplo, só para me dar um exemplo, a gente vai passar por todos, mas, por exemplo, signo de Áries, a gente viu, o signo de Áries ele fala sobre iniciativa, coragem, disposição, explosão, ação, movimento. Signo de Áries. O planeta Marte, que rege o signo de Áries, ele fala sobre disposição, sobre fazer o que precisa ser feito, sobre esse arquétipo, a dignidade dele é sobre ele é,
sobre movimento, sobre coragem, sobre explosão. Então, no signo de Áries, ele está em casa. Ali, ele flui com facilidade. Ele, ele tá beleza, ele tá sucesso em casa. Agora, por exemplo, o signo de Virgem, signo de Virgem, ele vai falar sobre. Signo de Virgem, né? O signo de Virgem ele vai falar sobre. Eu não vou nem usar o Virgem, vou usar o oposto, que é mais fácil. O signo de Libra ele vai falar sobre harmonia, sobre respeito, sobre estar bem com as pessoas, sobre essa coisa assim de beleza, de parcimônia, de equilíbrio, signo de Libra. Então, o Marte em Libra, ele pode encontrar dificuldade de se expressar, porque ali é um ambiente onde a harmonia não combina muito com coragem, com ação, com disposição. Então aqui ele vai ficar desconfortável, ele está desconfortável em Libra, porque ele encontra, inclusive, dificuldade de se expressar, de ser mais assertivo. É um ambiente onde a energia não flui muito bem. Então, a gente vai entender, fala assim, tá, ali está desconfortável. Então é sobre isso as dignidades dos planetas, é sobre a posição deles nos signos. Então, por exemplo, o signo de Touro, ainda usando o exemplo de Marte, ele vai falar de permanência, resistência. Que mais o signo de Touro fala, Ana? Me ajuda? Oi? Que mais? Segurança, 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 estabilidade, habilidade. valores. E aí, o planeta Marte aqui, ele tem uma certa dificuldade de se expressar também. Ele está um pouco inadequado, porque a natureza dele é mais impulsiva e rápida, num ambiente que pede estabilidade. Então já não é tão. Entende? Então quer dizer, tem algumas questões nesse contexto. É isso que a gente vai passar por todos os planetas, né? Só estou dando exemplo para a gente entender o conceito. Então, em casa, é sobre isso, sobre estar à vontade. E aí, o outro conceito que a gente tem é quando o planeta está à vontade, que na prática é assim: quando o planeta está à vontade, ele não está na casa dele, mas está na casa de um parente, de um Tá irmão. confortável, né? Está na casa Confortável, de né? um irmão, está na casa de alguém que ele se sente. Não se sente tão à É. vontade igual em casa, mas ele tá legal. Tá legal, tô bem aqui. Tô me sentindo, né, à vontade. Não tá na própria casa, mas tem um ambiente favorável. Então, na prática, é um signo que acolhe aquela função com fluidez, eu coloquei aqui, né, receptividade. Então, tem essa fluência. Da mesma forma, a gente está usando, né, essas quatro dignidades. Tem a questão de o desconfortável, quando o planeta está desconfortável. É quando a manifestação do planeta encontra uma tensão. Então, o planeta ele funciona dentro de uma lógica. E aí, quando ele está num signo que é muito diferente da sua natureza, ali ele tem uma dificuldade, uma tensão, ele está desconfortável. Ele está vestindo uma roupa apertada, ele está reprimido, não tá legal. O planeta ali ele não está. Então é um signo que não tem nada a ver com a energia do planeta, então cria um certo. Então tem essas questões também. E por fim, eu trouxe aqui, né, quando existe incompatibilidade, né? Incompatibilidade, inclusive simbólica, o planeta ele está inadequado. Que aí na prática essa dificuldade é um pouco maior. E aí a dificuldade mesmo de se expressar. E aí não é que isso significa fracasso, mas existe uma necessidade de uma maturidade, de um desenvolvimento. Então, tem essas questões sobre a posição dos planetas nas casas também e nos signos. A gente vai olhar primeiro nos signos. E isso fala muito sobre a leitura. Então, por exemplo, se eu tenho um planeta no meu mapa astral e ele está no signo que ele está em casa, aquele planeta ele flui muito bem.
eu tenho facilidade de expressar aquilo, para mim é muito fácil. E se for num lugar inadequado, é a mesma coisa. É o contrário, né? Que aí já encontra dificuldade. Tudo bem até aqui? Tudo bem. E aí vamos lá. Como eu disse para vocês, o Sol, Desculpe, Rodrigo, ele eu vai. estava falando, mas estava fechado aqui. Tudo bem. Ah, tá. Então vamos lá. Então, o primeiro planeta que a gente vai estudar é o Sol. Né? O Sol, a gente já viu a questão do círculo, o símbolo dele e tal. E aqui eu coloquei os signos que ele está em casa, o signo que ele está à vontade, signo de Áries, e o signo que ele está desconfortável e assim por diante. Mas vamos aprofundar um pouco, só para a gente entender. Então é o seguinte, ó, quando a gente pensa no Sol, inclusive tudo isso vai estar na apostila, né? Então o Sol ele vai trazer a referência do ego, é isso. Hum. E aí esse ego ele tem como símbolo que a gente já falou o círculo, o ponto no centro, e ele representa esse espírito centralizado, o eu interior. Ele anda 1 grau por dia, então ele fica em cada signo, o Sol, 30 dias, que é a questão do aniversário. Ele já sabe disso, né? Então ele fica 30 dias em cada signo. E aí a revolução solar, o ciclo dele em torno do Sol, é por volta de 1 ano. Ele leva 1 ano para fazer o giro, então fica mais fácil, porque é a questão do aniversário. E aí é isso, ele está em casa, no signo de Leão. Então o Sol ele rege o signo de Leão. É onde ele expressa a plenitude dele, a sua essência, a criatividade, inclusive a questão da autoconfiança, que tem muito a ver com o signo de Leão, o orgulho, né? E aí ele fica à vontade em Áries, porque Áries tem a ver com a coragem, então destaca essa questão da iniciativa, da vontade de se afirmar. E ao mesmo tempo, ele tem um certo desconforto no signo de Aquário. Porque ele encontra. Porque o Sol fala muito sobre o ego, sobre a individualidade, sobre o eu. E o signo de Aquário vai falar sobre o coletivo. Então ali ele tem uma certa dificuldade de expressar, porque ele fica um pouco impessoal. E não é uma qualidade do Sol ser impessoal, ele é muito eu. Em Aquário ele perde um pouco. Por isso que ali ele está um pouco desconfortável. É o oposto, né? É o oposto. Porque é isso, o leão ele pensa no eu, o aquário pensa no coletivo. Então o sol fica melhor no leão. Ao mesmo tempo, ele fica um pouco inadequado no signo de Libra, porque tem a dificuldade de expressar também, porque o Libra ele busca o consenso, a harmonia, pensa no outro. Então ofusca um pouco a questão da autoconfiança em Libra. Então tem essas questões. E aí tem outras questões, né? Por exemplo, o Sol está muito relacionado ao coração, aos olhos, ao sistema cardiovascular. Se a gente for pensar em arquétipos, para a gente poder aprofundar a questão do Sol, é o arquétipo do rei, do herói, do líder, do pai, do criador, Krishna, da cultura hindu. Então tem essa questão assim do herói solar, né? Muito relacionado ao Sol. Então, se a gente pode pensar na representação da liderança, do governante, da autoridade central. Então, se a gente for pensar no posicionamento, o Sol indica onde a pessoa expressa a sua identidade, a sua criatividade, a sua vitalidade e busca por reconhecimento. O Sol. E nesse contexto, se a gente for pensar na ação positiva do Sol, autoconfiança, criatividade. Ação negativa, egocentrismo, arrogância. E se a gente for pensar numa palavra-chave, a identidade. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Você tá com dois perfis, Ana? Vou Vou diminuir. desligar. A Ana parece criança, não fica quieta, né, gente?
Pronto, Rodrigo, pronto, pronto. É um para ver vocês. Vai ficar mexendo na cadeira. Ai, ai. Mas é isso sobre o Sol. Então vamos lá. Está aprofundando, hein? E aí, nesse mesmo contexto, a Lua. Então, a Lua, a gente sabe, né? A Lua está muito relacionada com a questão da necessidade emocional, do pertencimento, da memória. Nesse sentido, seguindo a linha que a gente está trazendo, a Lua, ela tem como símbolo o semicírculo ou a meia-lua, que a gente já falou, que simboliza justamente essa questão das necessidades emocionais. Ela vai andar por dia aproximadamente 15 graus. Então, naturalmente, ela vai ficar em cada signo, a Lua, por volta de 2 dias. Ela vai Dois fazer dias o e meio giro não, dela. hein? Hã? Ô, Rodrigo, tem, Oi. tem pessoas que dizem que é 2 dias e meio, não? Passa no Por ciclo? volta de 2 dias e meio, sim. É isso. O correto é 2 dias e meio. Eu falei por volta de 2 dias e tal, para ficar mais fácil de transmitir. Mas é isso, 2 dias e meio. É porque é aproximadamente, né? Porque depende também do ângulo. Porque, por exemplo, a órbita da Lua, ela não é redondinha, ela é ovalizada. Então, tem signo que ela passa 15 graus por dia e tem signo que ela passa 12 graus por dia. E aí é cerca de 2 dias e meio a 2 dias em cada signo. Então são os signos lentos. Não, É, não, o signo está sempre parado, né? ah, tá, então é. Enfim, a Lua, na verdade, ela não vai girar em torno do Sol sozinha, ela gira em torno da Terra, né? É um ciclo lunar, é uma lunação, então ela demora mais ou menos, se for a data certa, são 28 dias para fazer o giro em torno da Terra. 27, vírgula alguma coisa. 28 dias. A revolução da Lua, né? Em torno da Terra. Uma lunação, né? E aí é isso. Ela tá em casa, em Câncer. Mas por que em Câncer ela tá em casa? Porque Câncer fala da sensibilidade, fala da proteção, fala da nutrição. Então tem uma. Ela rege o signo de Câncer. Ela tem uma afinidade com o signo de Câncer. Ao mesmo tempo, a Lua, ela está à vontade no signo de Touro. Na verdade, ela está exaltada, né? Porque na prática, a necessidade dela de segurança ganha conforto, ganha estabilidade. Então, a Lua, ela fica confortável, né? Nesse arquétipo de Touro. E aí, o signo de Capricórnio, que vai falar sobre praticidade, sobre construção, sobre trabalho, sobre essas questões mais práticas. Então a Lua aqui ela está desconfortável, porque ela encontra desafio de expressar a necessidade emocional. É um lugar mais frio, né, para isso. Então por isso esse desconforto. Então é justamente esse pensamento, né? Ao mesmo tempo, ela tá em Escorpião, né? Fala aí uma qualidade de Escorpião, Ana. Ah, o escorpião é muito bonzinho. É o quê? É muito bonzinho. Eu também acho. Sério? Eu também acho. Mas é que eu não posso ficar brincando muito, senão gera esses jargões, né? Mas o escorpião também, quando pega pra ser ruim, ele é melhor ainda. É, eu acho que eu sou um escorpião diferenciado. Porque eu tenho lua em peixe, peixes. Ah, sim. Mas me fala aí uma qualidade de escorpião. Escorpião é vingativo. É vingativo? Escorpião gosta de coisas místicas, né? Tem atração pelas coisas profundas, as coisas que são abstratas, É. né? E aí, por conta disso também, a lua em escorpião, ela enfrenta uma certa dificuldade de lidar com as emoções que são mais intensas.
Uhum. mais profundas. Então ela pode sentir um pouco de crise emocional nesse sentido de transformação. Então, em Escorpião, ela está um pouco inadequada por conta dessa intensidade. Então a gente vai entendendo, fala assim, ah, é verdade. E aí isso vai ficando fácil de pensar, né? Pensar astrologicamente. E aí é isso. Se a gente for pensar no arquétipo da Lua, a mãe, a cuidadora, a protetora, a nutridora, a intuitiva, a alma ancestral. Então, essa representação da mãe é uma figura materna. O posicionamento indica justamente onde a pessoa busca essa segurança emocional, busca esse conforto. Então, se a gente for pensar ação positiva da Lua, nutrição e proteção. Ação negativa da Lua, inquietação, ansiedade, confusões inconsciente, que é essa dimensão mais, né, essa coisa de não conseguir lidar com sentimento e tal, são todas questões da Lua. E uma palavra-chave para a Lua é emoção. Então, é sobre isso. Tudo bem até aqui? Tudo em paz? Tudo Sim. bem. Então, nesse mesmo ritmo, Mercúrio, o próximo planeta, o Mercúrio ele vai falar sobre cognição, comunicação, percepção. O Mercúrio ele vai falar sobre essa dimensão, né? Dimensão mental, a gente chama, a dimensão mental. Mercúrio É fala sobre conhecimento primário e conhecimento secundário, né? Mercúrio? isso. É, é isso. Então, o símbolo a gente já conhece, eu não coloquei o símbolo aqui de novo, a gente viu o símbolo na semana passada, mas o símbolo é o círculo, a cruz embaixo e a lua em cima, no topo. Então, simbolizando essa união da mente com o corpo e com a alma, que a gente já viu isso, inclusive, na semana passada. Então, ele fica aproximadamente, por dia ele anda 1 a 2 graus. Ele vai ficar em cada signo de 15 a 60 dias, varia, né? E a revolução dele em torno do Sol leva 88 dias. Ele fica bem próximo do Sol. É o planeta que fica próximo do Sol visto daqui, né? Inclusive no mapa astral, ele vai estar sempre ou um signo anterior do Sol ou um signo depois. Nunca ele vai estar no signo muito distante do Sol, por conta disso. É sempre pertinho, né? Sempre pertinho, por conta dessa proximidade, tá? Então quer dizer, o signo de Gêmeos e Virgem é o signo onde ele está em casa, onde ele rege, né? Na verdade. Que tem essa questão, né? Da expressão, da comunicação, do raciocínio lógico, da adaptabilidade desses dois signos. Então, são signos que têm essa compatibilidade, né? Em Virgem, destaca a questão da precisão, da organização. Agora, o Mercúrio em Sagitário, ele pode estar um pouco desconfortável. Fala aí uma qualidade ruim de Sagitário, Ana. O sagitariano, ele gosta muito de, assim, conhecimento, de viajar, assim, tem as crenças, né? Sagitariano gosta muito. O positivo é esse, de ser andarino, né? Que a sagitariano não para em casa, não. Que você fala o Sagitariano, né? Mas eu tô pensando no signo de Sagitário só. O Mas, signo por de exemplo, Sagitário gosta de viajar, gosta de adquirir conhecimento, né? sim. E aí, E por exemplo, como que o planeta Mercúrio poderia ficar inadequado em Sagitário? O que você imagina? Por quê? porque o sagitariano ele é muito, ele é intenso. Ele é, como é que eu digo assim, cardinal, né? Sagitariano. Sagitariano não é cardinal, não, menina. Oh, meu Deus, já tá inventando. Ele é muito intenso. Ele é fogo. Ele é do tripé de fogo, né? É Não, isso? ó, porque eu tô provocando para a gente conseguir pensar sobre isso, né? Que é sobre mais do que Ah, decorar. Vamos pensar sobre isso. Porque, por exemplo, o Sagitário é um signo que fala sobre expansividade.
É expansividade, expansividade, busca, é. expansão. Sagitário, é expansão. Esqueci dessa palavra. A gente falou disso, inclusive, na leitura dos signos lá. E aí, o que É. que acontece? O Mercúrio, ele vai falar sobre comunicação, sobre troca e sobre entendimento. Então, quando ele está nesse signo que expande muito, que busca muito, ele tem dificuldade, ele fica um pouco inadequado, desconfortável, porque ele pode perder um pouco o foco. Perde o foco, perde um pouco a precisão, porque ele começa a generalizar. Ele abre muito leque nesse entendimento. Entende? Tudo bem? Quer dizer que Mercúrio em Sagitário, ele fica desconfortável. Fica desconfortável. E aí, por exemplo, signo de peixes. Fala uma qualidade. Quer falar, Sibeli, alguma qualidade ruim do signo de peixes? Peixes, É, porque eu ainda estou bem engatinhando, mas assim, acho que peixes fica assim, viaja muito, assim, do ponto de vista mental, né? Assim, é isso. é, Exatamente isso. e E aí, aí, por como exemplo, Mercúrio, né, é da comunicação, da percepção, aí deve ter um conflito grande, né? é isso. Em peixes, ele está inadequado. Porque o Mercúrio aqui ele enfrenta a dificuldade de clareza. Porque está no Sim, signo que viaja, que absorve é, é. a questão das emoções, então Mercúrio aqui ele se perde um pouco, ele fica um pouco difícil de pensar. É sobre isso. É esse pensamento mesmo. Aí fica inadequado, né? Fica inadequado. Fica inadequado. E aí, é isso. Então, se a gente for pensar em arquétipos, Mercúrio, o mensageiro, o comunicador, o estudioso, o escritor, o professor, o estudante, a questão da comunicação. E aí a posição onde tem Mercúrio no mapa vai indicar onde a pessoa busca entendimento, busca a melhor forma de comunicar, onde a pessoa tem facilidade de trocar ideia, como a pessoa lida, inclusive, com os processos mentais e cognitivos. É isso. Então, se a gente for pensar numa ação positiva de Mercúrio, adaptação, comunicação e adaptação. Ação negativa de Mercúrio, dispersão, inconsistência. Palavra-chave, a mente. Sobre isso. Então, Dispersão porque é, pensa muito, né? A é mente isso. fica agitada, né? É Aí isso. dispersa, né? É isso. Exatamente isso. E aí, aqui, o planeta Vênus, que fala sobre afeto, prazer, vínculo. A gente já viu o símbolo dele, representa o círculo em cima da cruz, né? Representando a união do espírito com o mundo material, através do amor, através da harmonia. Por dia, ele anda um grau e meio por dia para Vênus. Fica em cada signo cerca de Elba. 20 e poucos dias a 2 meses, porque tem essa questão da órbita irregular, então não é, né? Não é certinho, depende do signo. E também a Vênus tem uma questão assim, a Vênus ela pode ser, tem uma curiosidade, né? A Vênus ela pode ser vespertina ou pode ser a matutina. Como Então é? a Vênus ela pode ser vespertina, ela aparece antes do Sol se pôr. Então tem uma estrela brilhante no céu que aparece antes do Sol ali no entardecer. Ali é a Vênus vespertina, que é a cada 6 meses do ano, ou ela fica vespertina ou ela fica matutina, dependendo da posição, do lado que ela está referente ao Sol. Rodrigo, vespertina é antes do pôr do sol, né? Isso. Hum. E matutina é antes do nascer do Sol. Então, dependendo da. Olha que coisa curiosa. Dependendo da posição que ela tá, qual lado que ela tá do Sol, visto aqui da Terra, ela vai aparecer para a gente antes do entardecer ou Oh.
Ah, antes do quando ainda tá amanhecer, claro, né? Eu ou sei. antes do amanhecer, que é onde Pronto. a gente consegue ver ela. Então a Vênus ela carrega muito mistério nesse contexto, tem muitos livros falando sobre a Vênus, e inclusive a Vênus como referência do planeta das mulheres, da bruxa, que tem esse contexto desse mistério dela aparecer antes do entardecer e antes do amanhecer, vespertina ou matutina. Isso a cada 6 meses do ano. Mais ou menos 6 meses. Não diretamente 6 meses, mas mais ou menos isso ela muda. Rodrigo, Ela me diz uma coisa, como é que a gente sabe é, que Vênus vai passar mais de 20 dias ou 2 meses no signo? isso vai depender do calendário do momento do ano. Você Tá. quer saber em qual signo ela passa mais tempo e o outro? Pode ser. Não, pode ser não. Foi isso que você perguntou? Não, eu perguntei como é que a gente sabe que ela passa mais. Vamos supor que ela esteja Vênus e esteja em Touro. Ela vai passar mais de 20 dias ou 2 meses, Entendi, entendeu? entendi. Eu não entendi, não, não entendi, não. Como é? Então, porque a órbita do planeta, ela é irregular. Irregular que eu quero dizer assim, ela não é redondinha, Sim, ela é ovalizada. E ela é uma ovalizada igualzinha. Ela é mais pensa para um lado ou pensa para o outro. Então a gente vai chamar isso de uma órbita irregular. Porque isso acontece porque o giro dela ao redor do Sol, como a Terra também, é um movimento que em alguns momentos dá um efeito visual que ela parece diminuir a velocidade. Por entendi, conta do quanto que ela gira, ela vai lá longe, depois então parece que ela ficou mais lenta, mas é porque ela foi mais longe para depois voltar para cá. A órbita dela é irregular. entendi. E aí o que que isso vai fazer? Vai fazer ela passar alguns tempos maiores em um signo e tempos menores em outros signos. Só que isso depende também do ano. Ah, Depende do ano, entendi. entende? Então, por exemplo, em 2023 ela ficou muito tempo em Leão, por causa que ela ficou retrógrada, em Leão ficou muito tempo. Em 2025 ela passou mais tempo em Áries e Peixes. Em outros signos isso pode acontecer, Escorpião, Gêmeos, Capricórnio. Não é uma coisa que a gente consegue determinar, porque depende do ano e da Sim, posição dos outros planetas, da entendi, Terra principalmente. entendi, Entendeu? entendi. Entendeu? Ah, Ana? Oi, oi, Entendeu? entendi. Sobre isso. Então é isso. E aí, pensando nessa linha que a gente está trazendo, a Vênus ela fica em casa, nos signos Touro e Libra, que são signos que falam sobre essa harmonia, sobre a beleza, sobre os valores pessoais. Então, para ela é confortável, ela tem essa ressonância, ela rege esses signos. A Vênus rege esses signos, ela tem essa familiaridade, tá em casa. Aqui eu estou em casa. Ela fica à vontade no signo de Peixes. E aí, nesse caso aqui, a Sibeli trouxe, né? Fala assim, tá, fala uma qualidade do signo de Peixes. Ah, o signo de Peixes, ele viaja. E aí, isso, sim, é uma qualidade do signo de Peixes. E aí, por que que a Vênus fica à vontade em Peixes? Porque justamente essa viagem do signo de Peixes traz essa capacidade para amar incondicionalmente, para ter empatia, para confiar nas pessoas, tem o próprio lance do romantismo, que não deixa de ser uma viagem, uma Sim, paixão, um romantismo. Então, em Peixes, fica bom de viajar também. Ela fica à vontade. Só ninguém sabe se para a pessoa isso é bom. Deve ver, depende. depende do que vem depois. Depende. Mas tem esse lance. É E interessante. aí, nesse sentido, a Vênus ela fica desconfortável em Áries.
Porque Ares fala sobre essa questão de disputa, de competitividade, de assertividade. Então a Vênus ela encontra um certo desconforto, porque essa não é a natureza dela. A natureza dela é buscar harmonia. E, na prática, ela fica inadequada em Virgem. Porque Virgem também tem essa questão dos detalhes, da minúcia. Então, a Vênus enfrenta a dificuldade de manifestar essa natureza amorosa, artística, em um contexto de muita crítica, de perfeccionismo. Então, ela se inibe um pouco. Entende? É nesse sentido, né? E aí fala assim, tá, arquétipos do signo de Gêmeos, do signo não, do planeta Vênus. O amante, o artista, o diplomata, a mediadora, a harmonizadora. Então, a Vênus representa o amor, a conselheira. Então, o posicionamento da Vênus no mapa indica onde a pessoa busca amor, como a pessoa busca amor, como a pessoa busca harmonia, como a pessoa lida com os relacionamentos, com os valores pessoais. E aí a Vênus representa em harmonia, quer dizer, em ação positiva, amor e harmonia. Ação negativa, a indecisão e a superficialidade. E aí a palavra-chave para Vênus é amor mesmo. Amor, né? Essa idealização, inclusive. Então, é isso. E aí, seguindo em frente, Marte, que eu já dei o exemplo dele, né, no começo. Mas o Marte, ele representa ação, coragem, desejo, impulso. É, dentro desse contexto que a gente está trazendo, né? Ele tem esse símbolo, né? O círculo e a seta, né? Que era a cruz, simbolizando a matéria sobre o espírito. Ele vai andar por dia aproximadamente 5 graus. Da mesma forma, ele vai permanecer em cada signo cerca de 2 meses. De 1 ano e 5 meses a 2 meses. Ele vai levar 687 dias para fazer o giro em torno do Sol. E aí, os signos que ele tá em casa, que ele tá à vontade, né? Não, que ele tá à vontade, não, que ele tá em casa, é o signo de Escorpião. Rodrigo, você falou é, 1 ano a 5 meses ou 1 ano e 5 meses? Não, 1 ano e 5 meses. Não, desculpa, falei errado. 1 mês e meio a 2 meses. Eu falei errado mesmo. Falei 1 ano e 5 meses. Em cada signo, né? Em cada Em cada casa, né? signo. Em cada signo. Também em Cada cada. signo. Então é 2 meses. Um Um mês e meio mês a a dois dois meses. meses, né? É isso. E aí ele tá em casa, nos signos de Áries e Escorpião. Porque o Marte ele rege Áries e Escorpião, onde ele expressa essa energia Escorpião. com coragem, desejo, iniciativa, disposição. Então ali ele tá em casa. Em Capricórnio, fala aí. Quer falar, Sibeli? Fala uma característica de Capricórnio aí. Pra mim não falar mal de Capricórnio. Forma Deixa eu da falar mal. ação, né? Capricórnio, ação. É, É, a responsabilidade, né? responsabilidade, E aí o planeta Marte, ele a vontade, Capricórnio. tá à vontade de Capricórnio, porque essa ação, ela ganha destaque, ela ganha ambição, perseverança, disciplina, busca de objetivos. Capricórnio gosta de ter resultado, né? É isso, e com a É, ação na mão, com a espada na mão, o Capricórnio fala assim, eu sei para onde eu vou, pode deixar que eu sei o que eu tô fazendo. Ele ganha essa potência, né? Tá à vontade ali. Agora, em Libra, fala aí, Ana. Quer falar, Ana? Qualidade de Libra? Libra é harmonia. Você acha que a harmonia é bom para Marte? Não. Não, É sobre isso. porque o Marte é briguento, né? Marte é ação, movimento, né? Ação, impulsividade. tipo, E já o outro é mais lento, né? E Libra é uma roupa que para ele fica um pouco desconfortável. Eu gostei dessa sua
comparação assim. É, fica mais fácil mesmo, né, de compreender com. É, Melhor, fica melhor. e fica desconfortável aqui, em Libra. Porque perde assertividade, um ambiente que busca equilíbrio para o Marte, bom, buscar equilíbrio não é bem a praia dele. E aí, ao mesmo tempo, o signo de Touro, ele está inadequado. Porque o Touro vai falar sobre, que a gente já falou, né? Sobre persistência, sobre permanência, sobre manter. E aí Estabilidade, o Marte tem a natureza valores. passiva, né? Então é um ambiente onde ele fica, ele ganha essa resistência, né? Então não é legal, fica inadequado. E aí isso que eu estou trazendo para vocês não quer dizer que o planeta não haja. Só que é a forma como ele está agindo. Então tá. A Vênus fala do quê? Fala do amor. Ok. Como que é o amor em Ares? É um amor um pouco. Impulsivo, né? É muito pressa, é muito. Não tem o charme, não tem o encanto, ele vai com pressa. Ele se expressa com pressa. Então já não é tão confortável. Em Libra, Libra é um signo que busca harmonia. E aí o amor ali fala assim, tá, Equilíbrio, né? ganha um requinte, porque tem um equilíbrio, tem uma beleza. Então todos os planetas têm suas dignidades e os signos onde eles funcionam melhor e porque eles funcionam pior em outros. E assim a gente vai interpretando o mapa astral em si, é sobre isso. Essa é a É ideia, né? muito interessante quando a gente vai fazendo as conexões, né? É essa é a ideia, esse pensamento aí. E aí, Marte em Libra fica inadequado, né? sim, em Libra ele fica desconfortável e ele fica Desconfortável. inadequado em Touro, Marte. E aí, se a gente for pensar, tá, qual que é o arquétipo de Marte? O guerreiro, o competidor, o pioneiro, o líder, o conquistador, o defensor, o soldado, o atleta, o empreendedor, se for em Capricórnio. Então, o posicionamento de Marte no mapa astral vai mostrar onde e como a pessoa busca ação, onde ela busca afirmar os seus desejos, como ela lida com os próprios conflitos e desafios. E se a gente for pensar, ação positiva de Marte, iniciativa, coragem. Ação negativa, agressividade, impulsividade. Age sem pensar, né? Das Age sem consequências. pensar, impulsividade. E a palavra-chave de Marte é a força. É sobre isso. De Escorpião é poder. Não entendi. E de Escorpião é poder, transformação. Marte em Escorpião? Não, Marte e Escorpião tá domiciliado, É, né? é. Tá à Ó, vontade, né? Tá em casa. tá em casa, tá à vontade. Enfim, e aí e também tem um lance nesse sentido que eu quero também trazer, da gente conseguir pensar dessa forma, porque as pessoas acabam decorando. Ah, não, o Marte está em domicílio, o Marte está não sei o quê, ou está em exílio. Só que muitas vezes elas nem pensam o que significa. Elas decoram e fica no lance do padrão da repetição, né? E eu cansei de atender pessoas assim, ah, eu não gosto do meu mapa, não. Eu falei, por quê? Ah, porque a minha Vênus está em queda. E aí a pessoa já cria uma ideia na cabeça e não aprofunda o contexto. E aí É, eu acho que é ruim realmente. isso. Enfim, aqui ficou menor, né? Deixa eu ver como é. Aqui. Expansão, fé, sentido de crescimento, o Júpiter. E nesse sentido, o Júpiter Júpiter, está no topo, é, o né? Júpiter, ele tem essa questão que a gente já viu, né? Ele anda por dia aproximadamente 0,05 graus, não chega a ser, né, nem um décimo, e ele tem uma permanência em cada signo, cerca de um ano ele fica em cada signo, e a revolução solar dele é em torno de 12 anos, para ele fazer a volta, né, no giro, né, em torno do Sol.
ele está em casa do signo de Sagitário, porque ele rege Sagitário, onde ele expressa esse otimismo, a sabedoria, o crescimento, a expansão com facilidade. E ele está à vontade em Câncer, inclusive hoje, né? Esse ano a gente está com Júpiter em Câncer. E em Câncer ele se destaca pelo conta da generosidade, da proteção, da expansão, inclusive emocional, né? Agora, o Júpiter ele está desconfortável em Gêmeos, porque Gêmeos ele pode contar desafio no sentido de expressar sua sabedoria em um ambiente que tem muito assunto, muita curiosidade. E aí, ainda nesse sentido, a gente pode pensar que, Gêmeos é o seu oposto. desculpa, Não, gêmeos. Gêmeos. então, sempre o signo oposto, ele vai trazer o desconforto. É Uhum, sempre o oposto, né? uhum. Tem um olhar nesse também. E aí ele está inadequado em Capricórnio, porque Capricórnio fala de responsabilidade, compromisso e construção. Para um planeta que fala sobre expansão e fé, tem um certo. Ah, não sei não. Assim, ah, mas Alegria, confiança, né? A pessoa, Sagitário tem muita confiança, né? Muita Sagitário não, o Júpiter. Júpiter, esperança, né? É, Alegria. e aí é isso. Então, se a gente for pensar no arquétipos que representem o planeta Júpiter, o sábio, o mestre, o filósofo, o conselheiro, o sacerdote, o professor, o guru, o líder religioso, o conselheiro. Então, onde a pessoa tem o Júpiter no mapa astral, indica onde a pessoa busca crescimento, busca expansão, busca aprendizado, busca como lidar com as crenças, com os valores. Então, se a gente for pensar numa ação positiva de Júpiter, Gratidão. sabedoria, otimismo, ação negativa, excesso, exagero e palavra-chave, Tem crescimento. o meu mapa por aqui. Deixa eu ver. Tudo bem até aqui? Meu Júpiter é da Sim, casa 5. E qual signo mesmo? Leão. Leão. E aí ele tá como em Leão? Ele não tá em. Deixa eu ver. Em Não, Leão. meu Júpiter tá na casa 11. Júpiter na 11. Em Aquário. Ah, tá. Júpiter Em Aquário ele tá bem, não tem nenhuma dessas dignidades, né? tá em Aquário. Então, tudo bem até aqui? Tudo bem. sim. E aí é isso. Então, chegamos em Saturno. Só uma coisa, né? Que é legal a gente enfatizar. Do Sol até Marte é o que a gente vai chamar de planetas pessoais. Hum. E planetas pessoais, porque esses planetas eles falam diretamente sobre a personalidade, sobre partes da nossa personalidade, sobre a nossa identidade, sobre como a gente é, sobre como a gente age. São planetas pessoais. É até a adolescência, é? Não, não. Tem nada a ver com a idade. Não estou falando de idade. Estou falando que até Marte são planetas pessoais. O Sol, a Lua, Mercúrio, Não, Vênus. não, peraí, eu me confundi. É porque eu já estava falando no planeta embaixo, né? Que fica na da parte horizontal, assim, fica mais embaixo. Ah, vai. Essa Lua, viu, gente? Tá adiantando. Entende? Mas é isso. Então, planetas pessoais. O Júpiter e o Saturno são planetas sociais, que eles vão falar sobre a disposição de limite, de responsabilidade, de liberdade. Então, isso a gente só consegue perceber, né, no contexto social, no sentido de convivência, né? Então, eles falam sobre essa percepção. Tudo bem? Tudo bem. E, e aí, o Saturno ele representa a estrutura, a responsabilidade e maturidade.
Naturalmente, ele está em casa, em Capricórnio, é a casa dele, né? Capricórnio é o próprio que, né, tem essa potência. E o Saturno, ele vai passar o passo diário dele, ele fica cerca de 2 anos e meio. É isso, 2 anos e meio em cada signo. Ele leva por volta de 30 anos, 29 anos e 5 meses para ele fazer o giro dele. O retorno de Saturno, né? O famoso retorno de Saturno. Volta de 29 anos e 5 meses. E a casa não, o signo, né? Onde ele está em casa é o signo Capricórnio, porque ele rege a expressão da disciplina, responsabilidade, estrutura. Ele está à vontade em Libra. Por que Saturno está à vontade em Libra, Ana? Você sabe? Me ajuda Ou, aí. ou Hã? Saturno, Saturno tá à vontade em Libra, que você disse? É, Porque fala qualidades de Libra. Saturno, harmonia. E por que Saturno tá em. Porque Saturno estrutura, é isso? Mais ou menos, é. É a Vou, 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 vou usar o. Quer falar alguma coisa, Sibeli? Não, maturidade. não, é um gato que está aqui. Fala, menina. Eu tô, Tá. não, eu tô administrando aqui um gato que não quer sair daqui. Aí eu peguei uma caixa para ver se ele me esquece. Desculpe. Tudo bem. Bem, mas você entendeu essa parte? O Saturno em Libra, ele tá à vontade. Porque Libra, né, harmonia, aí Saturno tá ligado a essas coisas da maturidade, né? É Tem a isso. ver isso? É Tem isso, isso. né? A maturidade, a responsabilidade, e aí o Libra tá nessa questão É aí do isso. equilíbrio, da harmonia, que tem essa conexão, né? É Então ele isso. tá. É, Eu vou usar uma palavra, um jeito chulo, bem chulo de explicar isso. Mas, por exemplo, por que Saturno tá bem em Libra? Porque respeito é bom e conserva os dentes. Minha mãe. sim, Ah, porque por causa do respeito, né? Assim. respeita, né? E, e Porque quando a gente pensa em harmonia, a gente está falando de respeito, de limite, Sim, sim. é, na relação entre respeito e as pessoas limite, também. exatamente, E o é, Saturno aqui, é. ele consegue compreender isso, assim, tá, aqui eu tô, porque tem o destaque da justiça, da responsabilidade nas relações, do equilíbrio. Então, essas questões assim. E, naturalmente, ele está desconfortável em Câncer. Saturno está desconfortável em Câncer. É muito emotivo, por conta é muito emotivo, né? É Muito. isso. E É mais isso. tem a questão da maturidade aí também, né? É isso. Porque Mostra Câncer mais fala sobre sentimento, emoção. sentimento, emoção. E o Saturno chega aqui e conta o desafio, porque ele fala de disciplina, maturidade. E aí chega aqui e fala, ah, mas É. eu tô sentindo. Ah, mas você não sabe o que eu passei. Saturno não Ah, aguenta. É, e aí, ó céus, ó vida. aí fica difícil. É sobre isso. Claro, mais profundo que isso, né? Sim, Estou trazendo a ideia para a gente conseguir pensar, mas entender. é nesse caminho. Ele está inadequado em Áries, por conta da impaciência, da cautela, do ambiente de impulsividade, de urgência, de pressa, inclusive, né? Que é aquela coisa apressado come cru, né? O Saturno é o senhor do tempo e o É outro isso. é o senhor da pressa. É isso. Então, é isso. E aí, se a gente for pensar em arquétipos de Saturno, o ancião, o sábio, o pai, o mestre, a autoridade, o disciplinador, é, o juiz, o construtor, a figura de autoridade. Então, o posicionamento onde a pessoa busca estrutura e disciplina é onde tem a posição de Saturno no mapa. Como lida, né, com as limitações, com os desafios. E se a gente for pensar, ação positiva de Saturno, disciplina, responsabilidade. Ação negativa, rigidez, pessimismo.
Então, tem essas questões assim. E aí a palavra-chave para Saturno, estrutura, sobre isso. E aí, o Júpiter e o Saturno são planetas sociais. De Urano até Plutão, Urano, Netuno e Plutão, os três últimos, são planetas geracionais. Porque eles já vão falar de uma mudança geracional, eles são mais lentos, né? Depois a gente vai dividir isso direitinho, mas é sobre isso. E aí Urano ele fala sobre inovação, liberdade, ruptura e futuro. Naturalmente, ele está em casa, no signo de Aquário, que tem essa ressonância, né? Urano ele fica em cada signo cerca de 7 anos. Ele, para fazer um giro inteiro em torno do Sol, ele demora 84 anos, visto daqui, né? E ele está em casa em Aquário. Urano rege Aquário, onde tem essa Uhum, questão da inovação, da originalidade, da mudança, né? Ele está à vontade em Escorpião, porque ele tem essa coisa da profundidade, dos rompimentos, no contexto da regeneração, então ali também ele está à vontade com esse grau de. Porque, mas ele. Como é que ele está à vontade no signo que fala de profundidade? Porque a intensidade e a profundidade vai levar à transformação. E transformação para o Urano também é legal, né? O ruim é permanecer. Então, por exemplo, por isso que ele tá desconfortável em touro. Porque touro fala de permanência. Permanência. E aí, aqui ele encontra desafio de implementar a mudança, né? E não é que ele não haja, ele até age, só que para a pessoa também não é legal, porque gera o desconforto, né? Que o signo de touro, ele valoriza a estabilidade. E ele está inadequado em leão, porque ele também enfrenta a dificuldade de manifestar a originalidade, a rebeldia, porque ele vai contra o contexto de autoconfiança, né? De centralidade, que tem a ver com o signo de Leão. Então, é isso. Se a gente for pensar em arquétipos, né, para pensar em Urano, o rebelde, o inventor, o revolucionário, o visionário, fluidez, mudança, inovação. E se a gente for liberdade. como liberdade, Liberdade? sim, liberdade. E se a gente for pensar em representação, né, inventor, cientista, o ativista, o gênio, porque a posição de Urano no mapa astral representa onde a pessoa busca liberdade, inovação, onde ela tem dificuldade de permanecer. É um lugar onde ela tem esse impulso, né, de originalidade. Rodrigo, eu fiquei um pouco na dúvida dessa coisa do leão, inadequado em leão. Você Ficou na explica de dúvida? novo? É, você pode explicar de novo? Porque, por exemplo, o signo de Leão, ele tem muito a ver com a questão do ego, do eu. Sim. Então, olha o quanto eu, sabe, tem muito essa questão de evidência Não, de si mesmo. E a originalidade, a mudança, a quebra de padrão, ela vai meio que contra essa permanência, né? Porque também é um signo fixo. Claro, sim, fixo em entendi. mim mesmo. Tá. Só que esse fixo em mim mesmo não gosto de mudança, né? Porque eu quero estar em destaque, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o. Entende? E a questão da mudança, nem sempre ela vai. A mudança vai contra, né? Vai quebrar esse padrão, né? E Entende? assim, sem falar que Urano, ele é mais pro coletivo e o Leão é mais individualista, né? Sim, sim. Pode pensar assim também. Porque ele enfrenta a dificuldade de manifestar, inclusive, a sua rebeldia, a sua originalidade, em um Hum, contexto muito egocentrado, né? tá, entendi Entende? agora. Rodrigo, o meu signo ele é fixo. Eu não gosto de mudança. Eu não fico confortável assim na mudança, eu não gosto.
Acontece tudinho, mas eu não gosto. Me Entendi. desestrutura, mudança me desestrutura. Quando acontece alguma coisa rápido, aí eu. Em geral, o ser humano não gosta muito de mudança, não, mas tem algumas pessoas que lidam melhor do que outras, né? Mas a gente tem que aceitar, né? Também tem que conviver com essas mudanças inesperadas, né? Sim. E aí a ação negativa de Urano é a imprevisibilidade e a rebeldia. A ação positiva é a originalidade e a liberdade. Palavra-chave para Urano é a inovação. Eita, Inovação. E aí chegamos em Netuno, que vai falar sobre transcendência, sensibilidade, imaginação, inclusive. E aí, o signo que ele está em casa, Netuno, Peixes, Uhum, está em peixes. casa. Em Peixes ele está em casa. Ele fica em cada signo, Netuno, 14 anos aproximadamente. Ele leva 165 anos para fazer o giro dele. E ele está em casa em Peixes porque ele expressa a compaixão, a espiritualidade, a inspiração, inclusive. Em Câncer, ele está à vontade, porque também tem essa questão da conexão emocional, que é um signo que fala do lar, da família, então tem esse apelo também no romantismo. E ele está desconfortável em Virgem, porque Virgem tem a ver com detalhe, com minúcia, com essa questão mais crítica, o signo de terra. Então tem o desafio de manifestação da natureza aqui, principalmente as questões espirituais, porque é muita lógica, peraí. muita No que análise, né? você falou que ele tá à vontade em câncer, né? É. Sim, Hum. em Câncer ele está à vontade. Em Virgem, ele está desconfortável. Em Leão, ele está inadequado. Porque em Leão também ele conta a dificuldade de expressar a sua espiritualidade. Em um contexto de muita autoafirmação, muita autoconfiança, né? Muito ego, né? Muito eu, né? Enfim. E aí, se a gente for pensar, fala assim, tá, o que que o Netuno representa? O místico, o sonhador, o visionário, o médium, o artista, o artista espiritual. E se a gente for pensar no mapa astral, a posição do Netuno representa, indica, onde a pessoa busca transcendência, onde ela busca inspiração, espiritualidade, como ela lida com os sonhos, com as ilusões. Ação positiva de Netuno, compaixão, inspiração. Ação negativa, ilusão, escapismo. E a palavra-chave para Netuno é espiritualidade. Esse lance, né, da transcendência, né? E aí, chegamos Plutão. em Plutão. Que aí o Plutão, né, transformação, profundidade, renascimento, né? Naturalmente, o Plutão ele rege o signo de Escorpião. Plutão ele fica em cada signo entre 12 a 31 anos, também tem essa questão da órbita irregular, então depende. Ele leva 248 anos para fazer o giro dele em torno do Sol. Em Escorpião, onde ele expressa o poder, a transformação, a regeneração, a profundidade, onde ele tem esse campo. Ele está à vontade em Leão, porque ele se destaca nesse contexto do ego, né? Da transformação do ego e da busca por poder pessoal, controle, inclusive. Naturalmente, a gente falou do signo de permanência que é touro, né? Então, em touro ele está desconfortável, porque tem desafio de realizar a mudança, né? Por conta da estabilidade. Em Áries também ele está inadequado, porque ele enfrenta dificuldade
manifestar essa transformação, né? Num contexto de muita ação, né? Muita impulsividade, né? Tudo bem até aqui? Sim. Plutão em Áries está inadequado, né? Tá inadequado. Por que você acha, Ana? Hum? Por que você acha? Porque Áries é muito intenso, muito apressado. E Escorpião é mais para como é que se diz assim, a caverna, né? É mais assim, interiorizado, né, não? Então, escorpião ou Não, Áries? Plutão, Plutão. Plutão é É, transformação e Áries não. Áries é mais ação. é isso. Você falou intenso. Intenso não é uma palavra boa para Áries, não. Intenso é mais para escorpião. É, É. Intenso é um bom lugar para Plutão, né? Que fala justamente sobre essa intensidade. Agora, Áries tem o lance da pressa, né? Áries tem pressa, exatamente. Pressa. Então é isso. Aí Plutão, ação negativa. Negativa primeiro, obsessão e destruição. Ação positiva, regeneração e poder pessoal. Plutão. Obsessão e Palavra-chave, o quê? Obsessão. obsessão e destruição. Negativa. Palavra-chave, transformação. Porque onde tem Plutão no mapa astral, indica onde a pessoa busca transformação, onde ela tem esse grau de profundidade, né? Então, se meu Plutão, tá certo. Tá A certo? minha busca transformação no cotidiano. Na casa 6, É na casa 6. é isso. Ação positiva qual era? Ação positiva é a regeneração e o poder pessoal, né? Certo. Pessoal. Então é isso. Depois eu vou mandar a apostila, tá tudo direitinho nas apostilas, mas é Eu, mais eu vou, aqui. eu vou precisar imprimir porque meu computador está todo doido. Eu faço uma coisa, não Você tá dando aperta o botão certo. e faz Eu vou outra, né? olhar. Hum? Você aperta o botão e ele faz outra coisa, ao contrário. Eu cliquei no WhatsApp, aí apareceu Facebook. Ah, ele tá com Netuno, seu computador. Meu, Tá com Netuno aí. Enfim, aí depois eu vou mandar a apostila dessa aqui, que é muito importante essa daqui, mas é sobre a gente conseguir pensar nesses planetas, né? Claro, cada um deles tem livros, tem contextos, eu tô repartindo para também a gente conseguir compreender. Tá? a próxima aula vai ser sobre o quê? Eu preciso ver, deixa eu ver. Próxima aula a gente vai falar sobre as casas, né? As casas, eu imaginei. As casas astrológicas, as casas, né? Falou Certo. sobre os signos, Ah, falou sobre os planetas, e agora a gente vai mergulhar nas casas. Ah, legal. Tá Vamos ótimo. mas vamos ficar especialistas. Tá bom. Então tá. Beijo, Não, beijo. Sibeli. Tchau, gente. Beijo, boa semana. Boas, fala, meu Deus, eu botei um negócio aqui que não é pra botar. Ah, essa Ana, gente. Ela Olha que briga com esse computador, gente. é porque eu Valeu. mexo muito, aí eu desconfiguro, eu faço tudo. Eu mexo Tá. muito. Valeu. Boa Tá, boa semana.